O presidente Trump anunciou uma tarifa de 50% para exportação dos produtos brasileiros lá para os Estados Unidos. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre as consequências econômicas dessa decisão e sim, se isso for levado a cabo, a gente não sabe se de fato será, se o Brasil subir o tom, se não subir, isso terá consequências que podem afetar a sua e a minha vida, independente de sermos ou não exportadores, tá? E não, isso não é positivo. Vamos lá, quero conversar com você sobre isso. Antes, deixa eu só me apresentar. Eu sou o professor Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal falo de economia, de investimentos e falo principalmente de carreira no mercado financeiro. Então se você é nova por aqui, gostar desse vídeo, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Combinado? Bom, vamos lá. A menos que você esteja em Nárnia, você tem visto a repercussão que tem tido essa decisão do presidente Trump em relação ao comércio internacional entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Trump resolveu escrever uma carta ali endereçada ao presidente Lula, explicando as razões pelas quais ele, o presidente Trump, estaria tarifando o Brasil em 50%. E nessa carta ele citou algumas coisas das quais, honestamente, minha opinião é que as coisas que foram citadas ali, elas até podem ter uma certa relevância, mas estão longe de ser a principal razão para que isso aconteça. Então o presidente Trump cita ali o que ele chama de perseguição ao presidente Jair Bolsonaro, e talvez você que esteja aqui me assistindo até seja um grande apoiador do presidente Bolsonaro, e você até acha que ele de fato está sendo perseguido. Eu nem vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas o fato é que não me parece fazer sentido um presidente de um outro país questionar a maneira como um determinado país conduz as suas investigações. E, mais uma vez, talvez você seja um grande apoiador do Bolsonaro e esteja aqui comemorando isso e dizendo que sim, que faz sentido, que ele deveria fazer isso. Deixa eu fazer uma simulação aqui. O presidente Lula já esteve preso. O presidente Lula, ele foi condenado, e aí alguns até o chamam de descondenado. Imagina se, quando das investigações do presidente Lula, a China fizesse a mesma coisa para proteger o seu aliado. Você acharia legítimo isso? Então, se você perceber que se mudar os personagens você acha que está errado, provavelmente você só está sendo cego pela ideologia. E o meu convite aqui é para que você seja mais pragmático em relação a isso. É óbvio que a gente pode e deve questionar e criticar a maneira como o nosso poder judiciário vem conduzindo alguns inquéritos. Eu não sou jurista, então eu não vou entrar em profundidade destes assuntos, mas há algumas coisas que nos chamam bastante atenção em relação à condução de alguns inquéritos, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso é inegável. Mas daí você legitimar que um outro presidente possa impor uma sanção, não vou dizer nenhuma sanção, mas possa impor uma tarifa às exportações que podem trazer prejuízos para toda a economia, não me parece fazer muito sentido. E aí, a gente olha, por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro, que quase que chorou no Twitter, dizendo que isso seria uma vitória, que o Trump está ao lado do povo. Mas pera lá. Vamos ser honestos aqui, não me parece ser, digamos, não me parece ser tão patriota assim você comemorar que o teu país está sofrendo uma tarifa de exportação de 50% do seu segundo principal parceiro comercial. Isso de fato pode trazer prejuízos para toda a nossa economia. E não, algumas pessoas até estão dizendo que agora o preço dos alimentos tende a baixar. Talvez no curto prazo sim. Mas no médio e longo prazo, se isso se persiste, não. E eu vou te explicar o porquê. Então, embora o presidente Trump tenha citado o presidente Jair Bolsonaro nessa carta, o que me parece que a principal razão pela qual o presidente Trump tomou essa decisão não tem muito a ver com o presidente Bolsonaro se nós fizermos uma linha cronológica e percebermos que ele solta essa carta logo depois do encontro dos BRICS, encontro este que o presidente Lula, mais uma vez, coloca enfaticamente que alguém precisa mudar essa soberania do dólar. Então, me parece mais um jogo geopolítico e uma briga de poder entre uma nação poderosa quanto os Estados Unidos e algumas nações que têm se levantado economicamente contra os próprios Estados Unidos, e aí o Brasil passa a ser porta-voz disso. E aí me parece que faz mais sentido olhar para esse lado, para o lado geopolítico, do que necessariamente para a política interna. Fechou? Agora, quais são as consequências disso? Bem, como eu disse, os Estados Unidos são nosso segundo principal destino das nossas exportações.
Isso significa, portanto, dizer que as empresas que exportam para esse país, elas terão mais dificuldade porque, na prática, os seus produtos ficarão 50% mais caro, portanto, perde competitividade dentro desse processo. E aí, alguns setores da economia, como a indústria, por exemplo, que exportam para os Estados Unidos já estão sentindo, mas olha só, setores que, inclusive, historicamente são aliados ao presidente Jair Bolsonaro e à direita, são os setores que vão sofrer, ou seja, o agronegócio tende a sofrer bastante com essa tarifa. E, inclusive, há já um movimento do próprio representantes do setor agro aliando-se ao governo aqui do Brasil para ir de encontro a essa tarifa do presidente Trump, ou seja, para criar uma solução para isso não ir adiante. Então, olha só, me parece que politicamente o tiro me parece que saiu pela culatra, no ponto de vista de que se a direita está comemorando isso, me parece que o tiro pode sair pela culatra porque aqueles que são diretamente afetados já estão se aliando ao governo atual para evitar que isso aconteça e tomara que eles consigam fazer isso. Sejamos honestos, porque isso é ruim para toda a nossa economia. Vamos pensar assim, ó, um produtor que exporta, sei lá, suco de laranja, né, que os Estados Unidos é o nosso principal destino de suco de laranja, ele tem toda uma estrutura para plantar, colher, produzir e exportar. Se isso fica mais caro, ele vai vender menos. Se ele vende menos, ele precisa demitir as pessoas. Se ele demite as pessoas, é menos renda. Se é menos renda, e assim a gente vai criando um caminho que é justamente o contrário daquilo que se espera de uma economia. E aí as empresas quebram, e aí as pessoas ficam desempregadas, e a gente fica com renda, e mais pessoas dependendo do governo, e aí a gente não consegue fazer com que a nossa economia se desenvolva. Parece patriótico isso? Não, não me parece, né? E aí eu sei que algumas pessoas podem dizer assim, mas se essas empresas não vão exportar, elas vão vender no mercado interno. Sim, é verdade. E aí o preço vai cair? Sim, é verdade. No primeiro momento, sim. Por quê? Se eu sou uma empresa e eu tenho estoque aqui, estoque esse que eu não vou mais vender, seja do setor agro principalmente, eu vou ter que desovar no mercado interno. Talvez até com prejuízo ou com um produto menor. Mas se eu não consigo mais vender para fora, eu simplesmente deixo de produzir. E se eu deixo de produzir, é menos oferta. E aí tem um fator que é preciso levar em consideração que os Estados Unidos da América, como eu disse, representam o nosso segundo principal parceiro comercial. E isso tem um peso significativo na nossa balança de pagamentos. Se eu não estou vendendo para os Estados Unidos, eu não estou trazendo para cá dólares. E se eu não trago para cá dólares para ofertar, o que acontece? O preço do dólar tende a subir. Por quê? Porque há um déficit na nossa balança de pagamentos causado por essa queda de exportação. E se houver um déficit na nossa balança de pagamentos causado por essa queda de exportação, o que acontece com o preço do dólar? Sim, o preço do dólar tende a subir. Então, vai ficar mais caro a comida, o remédio, a energia, tudo que a gente precisa consumir aqui dentro. Então, não há razão nenhuma para comemorar. Nem a direita tem razões para comemorar, porque isso vai prejudicar a economia, vai prejudicar setores da economia que historicamente são ligados à direita. Nem a esquerda tem razões para comemorar do ponto de vista de achar que o preço dos alimentos tende a cair, porque talvez isso aconteça no curto prazo, mas se isso for levado adiante não vai ser sustentável essa queda de preço. Talvez tenha um grupo de pessoas, ou melhor dizendo, de políticos que tenham razão para comemorar. Esse grupo talvez seja o próprio grupo do governo, porque agora o governo tem um inimigo a quem colocar culpa dos problemas da nossa economia. Se essa tarifa do presidente Trump for levada adiante, que, sejamos honestos, eu não sei se isso vai ser levado adiante, inclusive pelo histórico recente do próprio presidente Trump, que fez lá em abril o Liberation Day, depois voltou atrás e ele colocou lá a data como dia 1º de agosto. Pelo histórico recente, ele voltar atrás, mas até lá o estrago já foi feito. Mas o fato é que se isso for levado adiante, isso vai compor uma narrativa perfeita para o próprio governo para dizer que os problemas da nossa economia se devem a um inimigo externo. Aos problemas da nossa economia se devem ao presidente Trump que resolveu tarifar o nosso país, que os problemas da nossa economia se devem àqueles que se dizem patriotas, mas agora estão comemorando essa tarifa de exportação
que pode prejudicar setores fundamentais da nossa economia, que podem, consequentemente, prejudicar o crescimento econômico, que pode prejudicar o nosso PIB, nosso desenvolvimento enquanto país, enquanto economia, independente se você é de direita ou se você é de esquerda, o fato que isso vai trazer prejuízos para toda a nossa economia. E aí, para a gente fechar esse vídeo, eu quero trazer para você alguns dados que eu separei aqui, para a gente ver junto e olhar para essas informações aqui. Então, olha só. Aqui nesse site, Trade Economics, tem muita informação que é legal da gente olhar em relação às exportações e tudo mais. Então tá aqui, ó, o que o Brasil exporta para o país. Em primeiro lugar, China. Em segundo lugar, Estados Unidos. Estados Unidos em 2024, 40 bi de dólares foi o que nós exportamos. Tem aqui o que nós importamos, os Estados Unidos também é o nosso segundo parceiro comercial em relação a isso, e nós importamos aqui 43 bi. Aliás, essa informação, ela vai justamente de encontro àquilo que disse o presidente Trump quando ele disse que há um déficit comercial. Não, isso não é verdade, né? Há um superávit comercial em relação aos Estados Unidos e o Brasil. Ou seja, nós compramos 43 bi e nós vendemos 40 bi. Ou seja, nós compramos mais deles do que vendemos para eles. O que significa, portanto, que o Brasil sim tem um déficit em relação aos Estados Unidos. E não o contrário, como alega o presidente Trump. E aí, se você quiser saber o que a gente exporta, a gente pode clicar aqui, ó, o que a gente exporta para lá, para você entender quais são os setores afetados. Então, a gente pode até traduzir isso aqui para ficar mais fácil, ó, traduzir para o português. Então, você tem aqui, ó, combustíveis, minerais, ferro e aço, máquinas, aeronaves. Então, aqui, ó, com exceção desse primeiro, a gente passa aqui, por exemplo, para a indústria. Depois, café, polpa de madeira, polpa de madeira, materiais fibroso e celulósico e resíduos. Então, por exemplo, poderíamos citar aqui a Suzano, né? Madeiras e artigos de madeira, equipamentos elétricos, preparação de alimentos, carnes e miudezas comestíveis. Então, tem tudo isso aqui que nós exportamos para os Estados Unidos. Isso aqui é dado de 2024. E como eu disse, olha só, agro se alinha a Lula e critica o tarifaço de Trump. Não se justifica. Porque, de fato, não se justifica isso, e isso pode trazer consequências gravíssimas para o setor do agronegócio, que será impactado diretamente. Para essas empresas, ó, confira a lista das empresas da Bolsa mais expostas à tarifa do Trump. Então, ó, a Embraer, ó, 25% da receita da Embraer é proveniente das exportações para os Estados Unidos. Se isso diminui, o que você acha que pode acontecer? Ela se torna menos competitiva, e aí a gente pode ter problema também aqui na indústria. Então, ó, Embraer, Suzano, Tupi, Jalles Machado, ó, todas essas empresas da Bolsa aqui têm um certo peso em relação à sua exportação lá para os Estados Unidos, que podem ser afetadas. Então, essas aqui são as empresas que podem ser afetadas diretamente. O setor agro pode ser afetado diretamente. E se você não é de nenhuma dessas empresas, se você não exporta, se você não investe nessas empresas, você também pode ser afetado, porque, como eu disse, isso tem um impacto, sim, na geração de emprego, na geração de renda e principalmente na nossa balança de pagamentos. Se tem impacto na nossa balança de pagamentos, tem impacto no preço do dólar. E se tem impacto no preço do dólar, fica mais caro o preço dos produtos e serviços. O que a gente tem de entender agora é o que será que o nosso governo fará em contrapartida a essa decisão do presidente Trump. A gente terá força para subir o tom? Honestamente, não me parece ser o caso, mas eu não sei o que o governo fará. Bom seria que o presidente Trump voltasse atrás e que a gente não ficasse nessa briga de sobe imposto para lá, sobe imposto para cá, porque na prática quem sofre é a população. Não é o presidente Trump, não é o presidente Lula, mas é você, sou eu e o brasileiro de um modo geral. E infelizmente há muitos brasileiros que sequer estão ligados nessa informação, que sequer sabem o que está acontecendo, que podem ser os mais afetados, porque na prática, se o dólar sobe, vai subir o preço de tudo. Conta aqui pra mim a sua opinião a respeito disso, vai ser muito legal a gente debater nos comentários e te vejo no próximo material. Um abraço, tchau, tchau.